Bom dia, pessoal. Então vamos lá, né, pessoal? Nós ficamos fazendo vários vídeos de análise esquemático, né, dessas fontes. É assim, a fonte ATX de 200 até 450 volts, elas trabalham com a mesma topologia, trabalha, né, quase a mesma forma, muda um ou outro componente, né, mas a topologia é a mesma. Oscilação, filtragem, oscilação, filtragem e oscilação, certo? Ela trabalha, vamos analisar esta aqui, né? Aqui nós temos aqui os capacitores, os retificadores primeiro, né? Vamos começar pelos retificadores, os fusíveis, né? Os filtros CX. Aqui nós temos aqui os retificadores, né? Os retificadores, aqui nós temos o dobrador, como já expliquei lá nas análises, aonde você tendo ele está ligado em 220, você vai ter somente um capacitor funcionando, né? Porque não precisa de dobrador, e estando em 110 você vai ter o dobrador funcionando. Então, nesse filtro, usando este filtro ou não, aqui vai ter 300 volts, usando os dois capacitores ou não, porque quando usar um só, já é 220 vezes a raiz vezes a raiz de 2 já vai dar 300 volts. Então aqui você vai ter 300 volts aqui nesse retificador, ok? Filtrado e entregue a esse retificador para ser entregue aos coletores dos transistores, certo? Os coletores do transistor precisa dessas tensões, caso não esteja oscilando. Se estiver oscilando, essas tensões não permanecem, porque elas vão, o multímetro não pega, porque elas vão sendo jogadas ao GND a todo momento, e então o multímetro vai dar uma média, então não vai ter essa tensão nos coletores, ok? Então nós temos aqui os transformadores, como citei bem, três transformadores. Então o primeiro transformador, esse aqui que está próximo ao óptico e ao TL431, é o transformador de standby, certo? Esse aqui que está no meio, que está aqui no meio aqui, ó, ele é o transformador driver. Esse aqui é o driver, né, que está ligado a esses dois transistores aqui, ó, os dois transistores aqui, certo? O acionamento desse transformador é através desses dois transistores aqui. E esse aqui é o principal, que está ligado nesses dois transistores aqui, certo? Que as suas bases estão ligadas nesse drive aqui, certo? Então nós temos a tensão de standby inicialmente, tensão de standby. Qual é essa tensão de standby? 5 volts, e de 12 a 15 até 18 volts tem, depende da fonte, depende da potência da fonte, né, geralmente. Então eles optam por colocar uma tensão um pouquinho maior, certo? Mas aqui você vai ter 5 volts. Onde vai ter 5 volts? Aqui, nesse ponto obrigatório, tensão de standby, 5 volts. Onde mais vai ter 5 volts? Aqui na Power Good e também na PS-ON. Então, a fonte estando dessa forma que está aqui, se eu colocar ele está na tomada, obrigatoriamente eu vou ter que ter essas três tensões primárias. E também eu vou ter que ter uma tensão neste ponto de 12 a 18 volts para alimentar o CI, certo? Que é o TL494, o 7500 é o mesmo, entendeu? Então eu vou ter que no pino 14 vai entrar essa tensão aqui, no pino 14, no pino 12. No pino 12 vai entrar essa tensão aqui de 12 a 18 volts, certo? E no pino 14 irá sair a tensão de referência de trabalho dele em outras, que vai usar para outras partes também, de 5 volts, certo? Que é essa tensão de 5 volts que vai sair aqui, que você vai ter aqui no PS-ON, certo? No PS-ON, e também vai ser essa tensão que você vai ter no Power Good. Então a única tensão que vem realmente da fonte standby é essa tensão aqui, ó,
Caso você não tenha nem PSO nem Power Good, você tem que ver a alimentação do CI e a saída no seu pino 14, certo? E a saída no seu pino 14, a entrada no pino 12, como falei, de 12 a 18 volts, né? E a saída dele, da saída dentro, vai se gerar uma tensão linear pelo regulador linear internamente no CI, que vai ter essas duas tensões aqui. Caso não tenha essas duas tensões aqui, provavelmente, se o meu CI estiver alimentado, eu não vou ter, né? Eu não tenho essa tensão, o meu CI estará com defeito, ok? Então, né? Então, olá pessoal, se você está gostando do vídeo, deixe aí o seu like, compartilha também esse canal. E se você não é inscrito, se inscreva pessoal, ajuda o canal a crescer. E também assista o vídeo até o final, muitas dicas tem nesse vídeo e vamos lançar novos vídeos com mais dicas para você. Tá certo pessoal? Então continue assistindo o vídeo e até mais. Nós já estamos aqui, já vimos que nós precisamos ter 5 volts. Como eu falei, aqui ó, nós temos, voltando à fonte standby, nós temos aqui quem vai regular essa tensão é o TL431, o fotoacoplador, fazendo com que este driver, né, que nós temos o transistor que vai chavear o transformador, mas aqui nós temos o oscilador que vai chavear, que vai cortar o chaveamento deste transistor, certo? E ele vai cortar o chaveamento através, quando a tensão chega aqui em 5 volts, ele vai conduzir este óptico, ele vai fazer com que ele conduza e vai cortar o chaveamento deste transistor. Isso é muito rápido, você não vai conseguir ver isso com multímetro, certo? Você não vai conseguir ver isso com multímetro, você só vai conseguir ver esse chaveamento com osciloscópio, né? Com osciloscópio, né? Então não tem que nem ver com multímetro, você não vai ver com multímetro, certo? Você só vai conseguir ver com o osciloscópio. Aí você analisa no análise esquemática como é feito, para que você possa ter como se gera como gera esta oscilação, como trabalha a oscilação, para que você possa fazer os seus testes em cima dos resistores, quais os resistores que estão interligados, para que você possa fazer o teste em cima dos resistores, né? Ou injetar a tensão, porque uma tensão externa, né? A tensão, retirando a tensão da tomada, e injetar uma tensão para que você possa fazer a sua aferição na análise DC, ok? Então, agora nós temos aqui, se nós tiver aqui a tensão, o PSO funcionando, o Power Good funcionando, e nós tiver a tensão no pino 16, aqui a referência no pino 16 desse CI, nós podemos fazer a nossa ligação aterrando o PSO, certo? Aterrando o PSO. Aí, se nós aterrar o PSO, nós vamos ter os pulsos aqui no gate desses drivers, ou nos gate não, na base desses drivers. E nós tendo aqui o pulso na base desses drivers, nós vamos ter a oscilação deste transformador driver, e nós vamos ter a oscilação nesses dois chaveadores, como já expliquei lá no análise esquemática como funciona, certo? Então aqui é somente a visão para que vocês vejam aonde estão os componentes. Então pessoal, gostaria de retificar aqui, né, fazer um vídeo de retificação somente para falar sobre o Power Good, né, essa tensão de Power Good, onde citei que essa tensão de Power Good, vocês encontrariam essas tensões de Power Good em standby. Na verdade, essa tensão de Power Good não vai estar em standby. Porque essa tensão de Power Good não vai estar em standby? Vai estar a tensão de standby somente, 5 volts. Vai estar a 5 volts PS-on, certo? A 5 volts PS-on. Então o que acontece? O micro, ele vai mandar a tensão, vai mandar ligar, né, no caso a fonte, certo? Vai ligar a fonte. Aí, caso a fonte esteja em perfeito estado, onde vai aparecer o 3,3, o 12 e os 5 volts, né? E as outras tensões. E então, esta tensão aqui, Power Good, vai servir de referência para o micro, para a placa principal,
que a tensão está normal. Então vai chegar a tensão lá na placa principal de 5 volts. Então essa tensão ela vai enviar para lá a placa principal, para o sensor da placa principal, onde ela vai conferir para ver se realmente a fonte está trabalhando adequadamente. Então retificando aí, ó, a tensão que você vai encontrar em standby é 5 volts na tensão de standby e 5 volts no PS-on, certo? Então esse aqui você não vai encontrar no standby. Só para retificar esse vídeo aí, porque senão pode, na hora de você fazer a medição, você pode tentar encontrar e condenar o CI, né? Porque eu errei aqui na hora de falar. Então você vai encontrar, certo? Essa tensão aqui, certo? Então essa tensão você não vai encontrar, você só vai encontrar ela quando você estiver com ela funcionando, com a placa principal enviando comando, ou você forçar a fazer o start na fonte, ok? Então pessoal, aqui eu estou com o multímetro ligado na fonte, no coletor da fonte do coletor do transistor da fonte standby, né? Fonte standby. Agora eu vou colocar a fonte na tomada, aonde nós estamos vendo aqui que tem 246, né, variando. Então esta aqui ela não é precisa, porque a fonte está funcionando, né? A fonte está funcionando, então não é preciso, né? Mas fica pegando esta variação, mostrando que tá tendo oscilação, né? Tá tendo oscilação, certo? Então, e eu tenho ao fundo, vocês veem lá a forma de onda que eu tenho aqui. Eu estou usando um atenuador, né? O traço está aqui em cima do 10 aqui embaixo, né? Em cima do 10, no segundo quadrinho, né? E estou usando um atenuador de vezes 100, aonde nós temos uma tensão aí mostrando aí, cada quadrinho desse vale 100 volts, né? Então eu tenho 200, 300, 400, 500, média 550 volts pico a pico, né? E 500 volts de pico, certo? E tem uma média dá 475 volts de pico e 25 volts, média de 20, coloca 50 volts, dando aí ainda uma tensão reversa, né? Uma tensão reversa aí negativa. Então tá aí a forma de onda que está neste ponto. Eu estou usando aqui o meu scope no time div com 2 microsegundos. Vou puxar um pouquinho a forma de onda aqui para aqui. Ele está dando média de 2 quadrinhos, então nós temos 4 microsegundos aí, média 4 microsegundos, né, de frequência, de tempo, né, e com uma frequência de 250 kHz, né, 250 kHz, muito alta, né, mas 250 kHz esta frequência que está nesse momento aí, certo? Então tá aí a forma de onda, né? A forma de onda em cima do transistor, né? Do transistor driver da fonte standby, coletor, em cima do coletor, né? Em cima do coletor, e a nossa tensão no coletor nesse momento, mostrando no multímetro apenas 250 volts. Na verdade é a metade, né? Provavelmente quase a metade da real tensão que está neste momento circulando, mas o multímetro ele pega somente a metade, quase a metade, certo? Então tá aí, pessoal, né? Um vídeo rápido que vocês possam entender como funciona esta parte aqui, ok? Então tá aqui frequência e a tensão na fonte de standby.
Agora, pessoal, aqui estou ligado na base do transistor, o transistor da fonte standby, né? Na base, a junção ali na base ali, ó. Vejamos que aqui eu tô ligado, tô aqui em 200 microsegundos, né? Ou 200 milivolts, 200 milivolts, certo? Estou aqui em 200 milivolts e vejamos que a tensão, né? O osciloscópio está com seu traço no centro e nós temos aqui média de 550 milivolts, né? Fazendo com que chaveie. Esse aqui é o chaveamento do transistor, certo? 550 milissegundos. A frequência aqui ela subiu muito, né? Ela subiu mais porque eu estou com o mesmo 2 microsegundos aqui, né? Ele está chegando a quase, ele está chegando em média um quadrinho, né? Média um quadrinho, tá tendo quase duas formas de onda. Então ela está em média 1 microsegundo, né? 1 microsegundo. Então já subiu muito, né? Já subiu muito, porque chegou, né, numa frequência muito alta. Mas esse aqui é o chaveamento do transistor, né? Esse aqui é o chaveamento do transistor. Eu vou aumentar aqui um pouco a escala aqui para a gente ver que baixei para 1 microsegundos. Vejamos que é isso mesmo. A forma de onda começa lá em cima. Ela começa lá em cima, 1 microsegundo a forma de onda, né? Em média 1 microsegundo, podemos dizer que dá 1 microsegundo e 1 microsegundo, né? Então ela tem 1 microsegundo aqui, né? E lá no coletor ela chega a 4 microsegundos. Chega a 4 microsegundos. Então ela já dá uma diferença, né? Mas o chaveamento, um retardo, chaveamento não é espírito, é eletrônica, sempre tem um retardo. Então mais importante é você observar a forma de onda aí na base do transistor, chegando a média de 600, 500 ou 500 milivolts, né? Da 500 e a média de 500 milivolts, 200, 400, 500 milivolts, já aciona a fonte standby, certo? Então tá aí, você possa entender como fazer as suas aferições, né? Como fazer as suas aferições aí em cima deste transistor. Então ela dá quase 1 MHz aqui, ó, né? 1 MHz. Isso é uma frequência muito alta em cima desta base aqui, chaveando essa base, certo? Frequência muito alta, certo? Então tá aí, pessoal, né? Para que vocês possam entender como funciona, ok? Nós vamos agora analisar o driver, né? O transistor, a fonte driver, vamos analisar em cima da base do coletor, da base dos transistores que chaveia a fonte principal, para que nós vejamos a forma de onda ali naquela base dos chaveadores, onde ele recebe os pulsos do driver. Então tá aí. Então, pessoal, agora estou aqui com o osciloscópio na base do transistor superior, né? Base do transistor superior,
da fonte principal, onde aqui ele está em standby, está em 0 volts. Tive que baixar o osciloscópio para a forma de onda, ela vai toda superior, né? Então teve que baixar o osciloscópio um pouquinho para baixo, ali está em 0 volts aí. E agora vou colocar a fonte para gerar, para funcionar, né? Então vejamos a forma de onda que aparece, certo? Aparece essa forma de onda. Eu estou com o multímetro na escala de 5 microsegundos. Vejamos que eu tenho uma forma de onda com 5 quadros, né? 5 quadrinhos, né? E mostrando que eu tenho 25 microsegundos, né? De forma de onda, e com uma tensão de 3, 4, 5, quase 600, ou quase, aqui estou na escala de 50, quase 300 volts, né? Quase 300 volts, 300 e dá 300, média 305, 310 volts mais ou menos, na média, certo? Que eu tô aqui eu tô na escala com o multímetro na escala de 5 volts, como vocês estão com o osciloscópio na escala de 5 volts, e a ponteira está em vezes 10, certo? Então estou tendo ali, né, 5 quase, colocar, se eu colocar ele na posição aqui pra gente, do quadrinho, pra gente ver aqui, aí ó, então 2, 3, 4, 5, 6, uma média de 6 ponto, uma média de 6.2 mais ou menos, uma média de pode colocar 310, uma média 310 volts, né? E com uma frequência, né, uma frequência de 25 microsegundos, que dá 40 kHz, né? 40 kHz. Vejamos que lá no primário ele alcançou a frequência de 250 kHz, né? Lá no primário. E aqui ele já tem uma frequência menor de trabalho. Isso também vai variar, né? A forma de onda aqui vai variar porque está sem carga, né? Está sem carga, tem essa forma de onda distorcida, né? Mas depois ela, quando você colocar a carga, ela tem uma forma de onda mais compacta, né? Mais cheia, né? Certo? Então tá aí mais um vídeo. A outra forma de onda nós vamos medir também, a forma de onda no lado inferior. Então agora, pessoal, nós vamos medir a forma de onda do lado inferior, né? Aqui eu vou ligar, né? Não tem nenhum tipo de forma de onda com ela em standby. A partir do momento que eu ative o standby, eu ligo, dou power nela, ela vai aparecer essa forma de onda. Isso aqui é no lado inferior. Vejamos que nós temos aqui uma tensão ela chega a quase 20 volts, né? Porque aqui eu já baixei o multímetro para a escala de 2 volts, né? Com a ponteira em X10, estou medindo 20 volts cada quadro, né? E nós temos aqui uma tensão de quase 20 volts, né? Quase 20 volts DC na escala de pico, né? Pico é mais, né? Pico positivo. E pico positivo, negativo, ela desce até quase 25 volts, né? 25, quase 30 volts, né? 30 volts, né? Dá um pico de negativo de 30 volts, né? Fazendo seu ciclo aí, né? O ciclo permanece o mesmo, né? São 5 quadrinhos, né? Eu estou com o mesmo multímetro, ou com um time div na escala de 5 microsegundos, permanece o mesmo, né? 40 kHz, que é o mesmo, né? Então tá aí, né? Para que vocês possam entender como é que tanto a forma de onda na parte superior, né? Do coletor do transistor, né? Que vai fazer funcionar a fonte principal, né? Esta forma de onda ela vem do transistor, do transformador driver, né? Né? Então tá aí a forma de onda e como funciona, né? Tanto uma, né?
Aí diz, por que a outra chegou àquela tensão? Porque como vocês viram na análise lá, né? Como funciona. Então não precisa ficar falando aqui nesse vídeo como funciona na análise, que você já teve nos vídeos lá e assistiu todos os vídeos, né? Tem muitos vídeos, né? Foram falados sobre, e em parte foi falado sobre esta, porque tem essa diferença, né? Então tá aí, pessoal, né? 40 kHz de frequência e essa tensão, né? Pico positivo a quase 20 volts e pico negativo a quase 30 volts, certo? Então tá aí, né? Então total aí de pico pico a pico, total de pico a pico, nós temos aí quase 50 volts de pico a pico, ok? Então tá aí, pessoal, para que vocês possam entender mais um vídeo aí, para que vocês possam entender como funcionam essas fontes ATX.